A realidade nua e crua. Você tem medo de morrer? Com certeza. Isso é uma pergunta que me deixa até arrepiado, na verdade. Jason tem leucemia linfócita crônica, ou LLC, que é um tipo de câncer no sangue. Uma alteração genética na medula óssea faz com que os linfócitos, as células de defesa do organismo, se multipliquem descontroladamente. É aí que a doença se instala. Sorrateira, silenciosa, em geral, quando ela dá sintomas, já alcançou um estágio mais avançado. É mais comum em homens acima dos 60 anos. Você pode vir a ter manifestações da doença, como febre, perda de peso, mau estado geral, gânglios que podem aumentar na região do pescoço, da axila e na virilha. Quando Jason foi investigar os gânglios, os caroços no pescoço, já ficou internado. Pouco tempo depois, começou a quimioterapia. Ânsia de vômito, falta de apetite, secura na boca, assim, muito mal. Em substituição à químio, os pacientes hoje contam com um novo medicamento chamado Imbruvica ou Imbruvica. Você não tem náusea, você não tem vômito, não cai o cabelo, não acontece nada disso. Então, naquela população de mais idade, uma terapia como essa se torna bastante atrativa, né? Foram entre 5 e 10 anos de pesquisas até que no ano passado o Imbruvica teve o uso liberado aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a venda já foi autorizada há alguns meses, mas ainda está em negociação quanto o remédio vai custar. Em resumo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reconheceu a eficácia e a segurança do remédio. Falta a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos do Ministério da Saúde definir o preço. A fase da aprovação leva até 2 anos. A definição do preço até 180 dias. Num medicamento novo, como o Imbruvica, o prazo cai para 90 dias. Nos Estados Unidos, um frasco para 1 mês de tratamento sai por $10 mil, o equivalente a cerca de R$40 mil. Por enquanto, apenas alguns brasileiros estão tendo a oportunidade de usar o remédio graças a um acordo entre o fabricante e hospitais selecionados. Dona Maria Lúcia, 75 anos, que descobriu a leucemia há 17, está testando o medicamento há 3 meses. Tinha o pescoço que, quando a doença estava no auge, ele ficava todo assim, como se você tivesse um caroço aqui, um caroço aqui, um caroço aqui e tal. Sumiu tudo? Sumiu tudo. Você vê que não tem nada, só tem ruga. Para ela foi maravilhoso. Teoricamente, se a gente não tivesse essa medicação e o acesso a essa medicação, ela ia fazer mais do mesmo. E mais do mesmo provavelmente não ia ter uma resposta satisfatória. Os laboratórios concordam que o governo deve ser criterioso na aprovação de remédios, mas a demora também seria conveniente. Qual é o objetivo? O de se defender da pressão para que o medicamento, uma vez registrado, seja incorporado à lista de medicamentos que o SUS tem que oferecer. Porque é normal. Se o medicamento passar a ser reconhecido e registrado pela Anvisa, imediatamente se perguntará, bem, por que ele não é oferecido no SUS? Questionada, a Anvisa se limitou a informar o prazo médio de aprovação de novos medicamentos. Agora, convenhamos, depois de liberado, remédio no Brasil é caro. Existem algumas iniciativas para baratear, mas só quem toma é que sabe. Pior ainda é quem nem consegue comprar. Os laboratórios alegam muitos custos na pesquisa e desenvolvimento. A indústria é uma indústria comercial que precisa ter um bom rendimento econômico para que os acionistas continuem investindo. E ainda tem o peso dos impostos sobre os remédios no Brasil. Ursinho de pelúcia e biquíni, por mais importantes que sejam, pagam menos imposto do que remédio. Produto para animais, por mais importantes, salve os animais, pagam menos imposto do que humanos. Enquanto a burocracia e os interesses econômicos correm, existem pessoas à espera de um futuro e da alegria de viver. Eu sempre enfeitei minha casa com flores. Depois que eu tive as primeiras quimioterapias, eu desisti das flores. E outro dia eu me surpreendi comprando orquídeas, coloquei orquídeas na casa. É a primavera, né? Na vida de novo.